O 5, compromisso diante da pátria, da família, do lar, dos cônjuges e dos filhos. Fluiu, que a gente ficou muito no filho, mas fluiu, tranquilo, né? Certo? Então, diante da pátria, do trabalho, do patrão e do exercício profissional. Agora, hein? Olha lá. Honrar e respeitar a minha pátria. E aí, gente, será que a gente que é diácono está preparado para isso, fazendo isso, sendo incentivado a isso, honrando isso, nesses últimos dias? Mas vamos lá. Suas leis e seus símbolos. Honrar e respeitar a minha pátria, suas leis e seus símbolos. Dentre eles a bandeira, né, gente? Seguindo, a relação estabelecida de emprego e o melhor exercício profissional de minha competência. Então é aquele caso, você é faxineiro, tá doido para ser gerente, mas enquanto não é gerente, você é o faxineiro, certo? Ah, mas o meu encarregado é uma mala, não sei o que lá. Seguindo, vamos lá. Sendo leal a meu patrão ou empregados. E aí é uma outra situação. O diácono, leal ao patrão, ou se ele é patrão, ele é leal aos empregados. Olha aí, continuando. Aos meus colegas, fulano e Beltrano, como é que é? Ó, chefe, é o seguinte, abre teu olho, que fulano, sei não sei que lá, tal, né? E nisso, aos colegas ou subordinados. Então você era amigo do cara, agora você é promovido, entende? Você era o cara que lavava copo, agora você é o supervisor dos lavadores de copo. Agora botou mais R$100 aí na conta, aí agora tu já tá a mais. Então, como é que você lida com os subordinados no seu trato, né, com eles, e zelando para que reconheçam o meu bom procedimento em Cristo. Meu Deus do céu! Então aí eu pergunto, o diácono está lá na igreja, bonito, bacana, certo? Ele é o cara forte da igreja, todos olham para ele na hora de uma reunião, tá todo mundo falando, aí quando ele, pastor, aí o pessoal, né? Mas a pergunta é, esse cara aí, como é que ele lida com as leis do país? Como é que ele lida com os símbolos da pátria? Como é que ele lida com o seu patrão, seu empregado, seu colega de trabalho? Aí eu pergunto, e aí, isso aí é expectativa ou realidade? E aí? Bora, minha gente! Hã? Nos dias atuais, a gente está falando aqui do Código de Ética do Diácono Batista do Estado do Rio de Janeiro. Nos dias atuais, eu acho, só nessa primeira parte aqui, diante da pátria, não está tendo nem zelo na hora de falar, porque está falando, ou não viu nem esse... De repente o diácono não leu, né, o Código de Ética dos diáconos, isso pode ser. Como é que eu vou falar? Tá inocente disso aqui, porque assim, é diácono hoje, mas não tem nem conhecimento disso aqui, porque não é só diácono não, muita gente. Tá? A gente está vendo até, nos dias de hoje, até pastor, não está tendo nenhum pingo de cuidado na hora, e tá levando toda uma congregação a um erro. Ou perdendo gente, né, porque assim, você não é pastor de crente de direita, nem é pastor de crente de esquerda, né? Você não vai evangelizar gente de direita e gente de esquerda. Você vai evangelizar todo mundo e você vai pregar para todo mundo. Então é o seguinte, se você for contundente, né? Se você for um missionário do Lula ou um missionário do Bolsonaro, não, porque assim, esses caras, eles não têm adeptos, eles têm missionários, entende? Outro dia eu estava pregando numa igreja que eu falei assim, eu sou muito burro, porque eu não consigo fazer isso com quem me ouve. Porque como é que eu não consigo, gente, olha só,
Ó, o bizu é esse, pá, 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 e todo mundo vira, sabe, esses militantes por Jesus. Não, porque eu não vejo, de coração, eu ainda não vi com esses olhos que a terra há de comer. Claro, eu quero ser rico e cremar, em vez de ficar, né, nessas terras aí de cova rasa, que daqui a 3 anos, se bobear, não é nem meu cadáver que está lá. Mas o que acontece? Mas assim, gente, nesse tempo todo, ó, eu tô no Facebook desde 2009. Eu não lembro de ter visto crente, sabe, ser articulado, dedicado, ferrenho, aguerrido. Eu não lembro de ter visto crente fazer isso pelo reino, pelo evangelho, pela sua igreja. Eu não vejo da mesma forma que assim eu vejo nesse assunto. Não vejo. Eu lembro que, por exemplo, antes, né, de 2018, tinha até um pouco assim de gente atacando a Dilma. Eu lembro disso, e eu, pelo menos, na minha igreja eu falava muito isso. Gente, olha só, você pode discordar da Dilma, mas ela é presidente do Brasil, ela é uma figura de autoridade, a gente tem que respeitar, entende? A gente pode, estamos num ambiente democrático, você pode levar para o impeachment, você pode fazer o panelaço, você pode fazer a manifestação, porque naquele tempo, né, tinha... Vocês devem lembrar daquele caso dos 20 centavos da passagem, né? Que até quando vinha movimento político, o pessoal enxotava o pessoal do movimento político para deixar claro que assim, a gente não está aqui para isso. E aí o que acontece? Eu lembro, né, que assim, a gente às vezes tinha gente que fazia meme da Dilma, né? Umas coisas degradantes, desrespeitosas, que eu pelo menos falava na minha igreja. Eu falo, gente, se fosse sua mãe, porque ela é mãe de alguém, entende? Se fosse sua filha, se fosse sua esposa, imagina fazer um negócio desse. E aí é onde, por exemplo, como a Josiane falou, que me choca, porque é o seguinte, você é um cristão, e o cristão, ele é exortado a amar o próximo como ele se ama. Quando, por exemplo, alguém zoa uma característica sua, que você está acostumado a zoar também, beleza, mas tem aquela que se alguém zoar, dói. E você, evita ficar perto da pessoa, evita a conversa, porque aquilo ali incomodou. Agora, você fazer isso com a outra pessoa, você faz como se você... Aí eu lembro de uma série chamada Criminal Minds, né, que a dica que os caras davam era o seguinte, olha, vamos tentar humanizar a vítima para a gente desequilibrar, né, o criminoso, porque ele não trata a vítima como pessoa. Então você humaniza, aquilo ali vai quebrar de alguma forma para a gente conseguir, né, desarticular o cara. E o que acontece? Muitas vezes nós tratamos as figuras políticas como se elas não fossem gente como a gente. E como se de repente, se nós tivéssemos metade da oportunidade deles, se nós não fizéssemos, não faríamos coisas piores. Entende? Então eu vou pegar a minha experiência. Eu já imprimi estudo na matricial da minha empresa, sem falar com o meu gerente, sem falar com o meu supervisor, sem falar com o dono. Dei o estudo, foi uma bênção. Mas se eu peguei uma coisa que não era minha e não pedi, não me foi dado, eu fiz o quê? Isso, dói, mas é verdade. Aí eu pergunto, se eu que fiz isso com a matricial da empresa que eu trabalhava, se eu tivesse mais chance, mais oportunidade, um elástico, um clipe e uma caneta. Ah, mas é diferente, entende? A gente às vezes faz vista grossa para um problema na igreja, para você não entrar em desconforto com o irmão fulano de tal, porque o irmão fulano de tal é patente alta, é bigode grosso, então deixa ele quieto para lá, para eu continuar aqui no meu ministério, entende? Porque se for o caso, nem o pastor compra a minha briga. Então assim, às vezes a gente é tão antiético em coisas tão pequenas. Estou falando, lembra, a gente conversou sobre ética aqui, que cada lugar tem, de certa forma, um certo tipo de ética, né? Por exemplo, a Monique, mãe do menino que morreu, que o pessoal está chamando de Demonique, né, agora e tudo tal. Bem, lá na prisão tem uma ética, não é igual a da nossa igreja, mas tem uma ética. Então, ou seja, é um negócio que tu tem que ficar ligado. Então, ou seja, nós temos uma ética cristã, e a nossa ética cristã, conforme a Josiane falou, deveria nos constranger, do tipo, olha, eu vou discordar, eu vou criticar, eu vou denunciar dentro de um limite. Vou pegar um exemplo para mim que eu acho que é perfeito. O reverendo Antônio Carlos Costa,
né, da ONG Rio de Paz. Ele é o seguinte, sabe por exemplo, aquele cara que quando pega você na gravata, que você dá soco na barriga dele, você puxa o nariz dele, você puxa a roupa e ele não te solta. Então assim, ele está assim com o presidente. Ele não vê mais nada, ele não vê governador, ele não vê ônibus, ele não vê prefeito, ele está focado. Mas o que acontece? Ele, apesar de todas as críticas, as falas contundentes dele, ele não esquece que ele é um pastor na fala. E o pessoal, por exemplo, que é favorável ao Bolsonaro, ou acha que ele assim só bate ali, ele tem uma indignação seletiva, tem gente que bate nele sem pena. Ele não revida, né, de um modo anticristão. E eu acho, assim, apesar de discordar dele, mas assim, eu acho incrível isso. Eu acho incrível isso, porque a gente está vivendo um tempo que se você discutir alguma coisa, por exemplo, se eu penso assim, mas o Bolsonaro não fez isso, pronto, já era. Já vem a turma batendo. Ou então, mas o Bolsonaro está errado. Aí a outra turma é que te bate. Ou seja, tu tem que olhar e fazer assim, ó, para todo mundo. Porque senão alguém vem, irmão, entende? E vem, e detalhe, ele fala que tu tem que ter paz e amor, mas ele vem cheio de veneno, entende? Então, assim... Eu percebo isso, né? Porque eu olho seus comentários lá, nossa, chega em cima do... Já viu como é que o pessoal vem? E aí eu ainda chamo de gente boa, né? Rapaz, ela fica caladinha, eu nem sabia, porque ela não marca não. Então, percebe como é que é o negócio? E assim, e aí você olha, e o que eu comecei a fazer? Comecei a deixar de seguir algumas coisas. Por quê? Eu prefiro seguir no Twitter, porque eu discuto com estranho. No Facebook, o que eu percebo? Meus amigos estão deixando de ser meus amigos. Eles estão vindo na minha canela. Aí tu fica assim, que isso? Vai acabar esse período eleitoral, o cara vai virar meu inimigo por causa de um negócio desse? Então, assim, aí tu olha e você vê assim, a que ponto chegou a nossa fé cristã. Por isso que eu estou falando. O que a gente tem nesse período político são missionários. A gente tem profetas, evangelistas. Assim, a gente não tem pessoas que estão defendendo ideias, entende? Então eu olho para isso, assim, não tem nem como essa pessoa me convencer. Do jeito que ela faz, fala, essa pessoa se bobear não está nem pensando. Assim, ela não tem nem oxigênio naquele cérebro ali. Então quer saber? Deixa quieto, porque se bobear essa pessoa me dá um tiro. Mas é irmão, irmão tá fazendo isso. Então, mas aí voltando, perdão aqui o desabafo, mas é porque assim, não sou, tô sendo perseguido, entende? Mas aí em relação a esse caso, eu não sei se dá pra gente observar que assim, o amor próprio e o amor ao próximo por amor a Deus. E a gente percebe que assim, você poderia ter um sentimento mais humano, mais à altura de um cristão, mesmo indignado, né, mais à altura de um cristão, pelo fato do seu testemunho. O seu testemunho, tem gente te vendo, tem gente olhando para você. Até porque palavras podem até emocionar, mas os exemplos é que arrastam, né? Então, observa bem como é que são as coisas. Eu poderia ficar na troca de tiro lá no Facebook, e olha aí, Josiane estava me vendo. Assim como Josiane está me vendo, de repente um parente meu que não é crente, porque a pessoa não curtiu, não comentou, você pensa, não viu, mas às vezes a pessoa viu. Aí às vezes um membro da minha igreja, entende? Aí estou eu lá no desequilíbrio, né? Aí estou eu lá, diácono da igreja, desequilibrado, né? Vomitando todo tipo de ódio ali, em nome de Jesus, né? Pelo reino de Deus. Porque o crente na internet, ele se acha, né? O cavaleiro templário, ele está lutando pela fé. Ele corta o pescoço de um, ele atravessa o outro, mas é tudo para a glória de Deus. E aí nesse caso, assim, e detalhe, o mal é o outro. E quem é o mal? O mal é o cara de quem eu discordo. Então, por exemplo, se eu estou à direita, se eu estou à esquerda, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se estiver do outro lado, entende? Porque tu que está com Satanás. Mas e você, fulano? Não, eu estou do lado do bem, com a luz e com os anjos, entende? Então, nesse caso, observa bem, olha a demanda, né? A questão dos símbolos pátrios, né? A gente vive num país que, assim, o cantor Cazuza, poxa, chegou se eu não me engano, cuspiu na bandeira do Brasil. Então, você vê qualquer filme norte-americano, tem uma bandeira dos Estados Unidos, cara. Cada casa tem um varal.
A do lixeiro é colocando o lixo pra... Gente, incrível. É uma coisa, É uma honra que eles têm. em relação à bandeira, que eu fico assim, gente, tem casa que tá com duas. Eu posso falar, é uma veneração que eles têm. O brasileiro, ele não tem respeito pela sua pátria. Não tinha nem chegado às eleições, um jornalista de manhã, 7 horas da manhã, eu vi na televisão pra ir. O Bocardio. O cara tá falando, criticando que São Paulo amanheceu tomado de Muita bandeira verde e amarela. Não, tem que pedir autorização pra colocar. Gente, que é isso? Eu não tô. Isso é Não, verdade. Eu fiquei assim. Só cuidado com o coração. Então, aí, Desabafo, não, é verdade. Não, mas você entende? Eu fiquei revoltada com isso na hora, porque, gente, de manhã sozinha na sala. Do jeito que eu falei aqui, eu falei em casa. Mas, gente, eu não creio, eu não tô ouvindo isso. Não, e você vê que é um negócio tão marcante que assim, olha quanto tempo tem, e eu lembro desse dia, entende? Assim, olha quantas matérias de jornal se passaram, e eu lembro desse dia, entende? E aí você, por exemplo, olha para uma situação dessa, né, o seguinte, tudo bem, eu confesso, né, que assim, a nossa colonização não foi das melhores, as pessoas que vieram para cá não foram das melhores, certo? A gente, por exemplo, eu não sou calvinista, mas como seria bom se de repente os calvinistas tivessem vindo para cá em vez dos católicos, por causa da questão de prosperidade, riqueza e tudo e tal. Depois a gente ia secularizar, igual os Estados Unidos fez, mas pelo menos é secularizar, né, com uma vida mais confortável. Então, aí você olha, por exemplo, tem tudo isso, mas é como, por exemplo, aquela casa que o chão é batido, a parede é de tijolo, mas está varrida, está limpa, você tirou a teia de aranha, é seu país, é sua terra, é seu chão, é seu povo. Só cultura. Entende? Aí o que acontece? Aí você, quando chega lá no poder, você leva quem você é. Se você não tem porque, vamos pensar, a coisa pública não é do Estado, a coisa pública é nossa. Mas o que a gente faz? A gente picha, a gente quebra. Então a bandeira do Brasil é qualquer coisa. O hino nacional é qualquer coisa. Ou seja, a gente aprendeu a não respeitar quem a gente é. Né? E a valorizar, inclusive, tudo que é lá de fora. E aí você percebe que, em contrapartida, voltando à questão dos Estados Unidos, eles se valorizam demais, né? Eles assim, sou um cidadão americano. O brasileiro vai para lá e quer ser cidadão americano e entra no exército americano e luta pelo exército americano, rapaz. Eu falo assim. A roupa de banho dele, vai pra praia. Quem você vê de verde e amarelo? Não, mas é. Chega lá, a mulherada toda com a estampa do país, os homens com aquela. Os bonés, as blusas, short. Não, é assim, verdade. Até nos seriados e nos filmes eles zoam quando tem alguém que é considerado terrorista, e quando os caras da FBI vai entrevistar eles, tipo, como é que fala? Vai, tipo, Quando pega o depoimento? Não, quando quer, tipo, forçar pra que eles confessem. Torturar. Não torturar, é tipo quando fica pressionando em cima da pessoa pra falar, né? É nesses filmes de comédia que eles ficam zoando. Aí a primeira coisa que eles perguntam, por que você não gosta dos Estados Unidos? Por que você não gosta da nossa nação? Não sei o quê. Eles já levam... Como se assim, não há motivo. Nós somos a terra da liberdade, o mundo livre. Eu tenho que odiar os Estados Unidos pra ser terrorista? Tipo, eles ligam isso. Falta de patriotismo te leva a ser terrorista. Tipo, eles são tão patriotas que eles ligam essas coisas. Igual o filme do Velozes e Furiosos aqui, né? O Mandício fala, isso aqui é Brasil. Não, aquela cena, quando ele faz assim, aqui é Brasil. Sabe o que me deu tristeza? Porque ele não mentiu, pô. Não. Isso que me deu Não é tristeza. o primeiro autor americano que Entende? faz isso. Não, qualquer filme de criminoso, quando eles ganham uma bolada, eles querem fugir, pra onde eles vão no filme, gente? Rio de Janeiro. Tá dando para entender? Então observa bem. Não, detalhe, personagem do Walt Disney, Zé Carioca. Observa bem. Tá dando para entender? Então se você olhar assim, aquela ideia de assim, somos brasileiros, né? Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Parece que só na Copa. Só na Copa. Assim, eu sigo uma menina que ela mora na Turquia. Na
Turquia. Marcos Vinícius botou mais um texto. Você me ajuda, por favor? Desculpa gastar a sua internet, mas é porque no celular fica difícil. Mas fala. Turquia. A visão que eles têm da mulher brasileira, gente. É uma pirâmide. Não, mas olha só. Não vou nem falar de Turquia. Quando vem europeu, americano, oriental pra cá, vem pensando em quê? Assim, então eu não vou nem falar do pessoal islâmico, não precisa. Eles até demais, o pessoal de lá é até demais. Vou pegar o pessoal mesmo aí, né? Que assim, que mulher não anda de burca. A ideia que se tem daqui do Brasil é essa. Não, e nem falando nesse sentido assim de cultural, às vezes no sentido de pessoa mesmo. Eu gosto de assistir blog de pessoa que mora fora. E eles dando. Tem um rapaz que já morou na Irlanda, aquelas áreas ali em cima da Inglaterra, Irlanda, Reino Unido. Reino Unido ali, aquelas áreas ele já trabalhou já agiu ali trabalhando, né? Mas ele tá agora ele tá fixado no Reino Unido, na Inglaterra mesmo. Aí ele falando que duas das nacionalidades que o pessoal mais confia quando eles querem contratar estrangeiro que é mais barato, porque eles estão desesperados para ter qualquer emprego, são indianos, porque geralmente eles fazem um trabalho meio porcalhado, e brasileiro, porque o brasileiro é safado. Ele falou que já ouviu isso de patrão. Ele falou, brasileiros são muito safados, eu só contrato porque são mão de obra barata, porque por mim não contrataram. Mas é realidade lá fora. É uma realidade nossa, a gente Isso é visto como realidade. safadão, cara. É mão de obra barata. Não, assim, estrangeiro geralmente é mão de obra barata, mas a gente é visto como gente... É mais barato porque, entende? A gente dá mais pingo d'água. Então assim... É desonesto. Então assim, eles falam que eles não sentem segurança em trabalhar com a gente porque a gente é desonesto, mas só contratam porque a gente é mais barato. Agora percebe a questão de que é o seguinte: se o diácono não leu, né, como a Josiane falou, beleza. Mas se ele leu, é inadmissível que ele não tenha aquele sentimento de assim, eu vou honrar e respeitar a minha pátria e os símbolos. Claro que, obviamente, assim, você de repente pode olhar, eu falo por mim. Eu, assim, sou totalmente desencantado e desiludido com o Estado e com mídia. Assim, eu cresci com meu pai falando, Roberlan, apontando para a novela, não assista essas coisas. Aí estava lá o Cid Moreira, boa noite, assista essas coisas. Naquela ideia de que é o seguinte, você vai ler o jornal, entende? Meu pai era daqueles que comprava jornal, lia de manhã, aquele negócio todinho e tudo tal, assistia Jornal Nacional, se ele estivesse em casa de dia era Jornal Hoje. Então eu cresci tendo essa ideia. Hoje, por exemplo, vendo assim, você vê o fato, por exemplo, eu estou aqui, aí eu estou vendo o Robson fazer a filmagem. Quando eu vejo na televisão, eu falo assim, não foi isso. Então eu olho para um negócio desse, eu fico assim, caramba. Aí você pensa na questão do Estado, né? Que é o seguinte, vamos lá, vamos ter um Estado maior para cuidar da gente. Não, o Estado maior vai acontecer o quê? Vai ter mais gente lá, entende? Porque o segredo é o seguinte, pô, é lá que está o dinheiro, vou fazer concurso para entrar para lá. Porque é o seguinte, lá... Até lá quebrou o Brasil todo. Então, assim, eu olho para isso, né? Eu particularmente, eu fico desse jeito. Só que o Brasil não é o Estado. O Brasil é a nação. O Brasil é o catador de papelão que está ralando, é a dona de casa que pegou o trem, deixou o filho na creche. Entende? O Brasil não é só o cara que está lá jogando bola na Copa do Mundo e a gente esquece dos problemas, né? Não! O Brasil somos nós, e detalhe, respeitar isso é respeitar a gente. É a nação. Entende? E de respeitar isso é o seguinte, eu também não sou coisa nenhuma. Então, entende? Pelo contrário, a gente precisa marcar em cima, para quê? Para eles respeitarem o papel que eles têm. Né? Agora, aí não é o seguinte, já que eles não respeitam, a gente também não respeita, e aí é onde eu lembro que quando eu estava no ensino médio, antigo segundo grau, o presidente do Grêmio me levou para a União de Estudantes, né? E aí nisso o pessoal estava articulando uma saída, porque a gente vai pichar lugar tal, não sei o que lá. Eu olhei para o presidente do Grêmio e falei assim, cara, a gente vai fazer isso? Isso é errado. Entende? Aí eu olhei assim, e detalhe, década de 90, eu olhei para aquilo e falei, eu não vou participar disso, eu não quero isso para mim. Entende? Aí você olha assim, é um sentimento do tipo, vamos destruir. Só que peraí, eu estou destruindo coisa minha. E aí o que acontece? Às vezes a nossa palavra é uma arma.
né, pegando, por exemplo, a agressividade, né, o ódio, né, vou falar como o ministro Luiz Roberto Barroso falou do ministro Gilmar Mendes, esse sentimento ruim, entende? Então, você vê um negócio assim, você fala assim, peraí, cara, tu é crente? Entende? Aí você depois tu vê o cara lá, Castelo forte é o nosso Deus. Aí tu fica assim, não, é o mesmo cara ou baixou um espírito de evangélico nele aqui agora? Mas vai, lê aí pra gente. Pô! Pastor, uma questão interessante é observar que a instituição diácono surge por uma necessidade da igreja primitiva, Atos 6. Veja que antes da instituição da figura do diácono, a condição era que fossem ilibados, retos, etc. Ou seja, não se vira diácono para alcançar essas virtudes. Essas virtudes precedem ao cargo. Pastor, fora dos Estados Unidos não existe americano. A América do Norte não reconhece os americanos, tanto que ridicularizam como latinos. Não, isso é verdade. Né? Eles são norte-americanos, mas eles dizem que eles são americanos, isso é verdade. E aí é onde eu estou falando, por exemplo, enquanto eles têm, né, uma autoestima super elevada, olha como é que a nossa é. Tanto que a nossa é do jeito que é, que o mesmo cara que assim, aqui fala mal das Forças Armadas, que fala isso, faz aquilo, lá, né, ele vai lutar contra o Bin Laden, entende? Então, assim, é um negócio que tu fala assim, peraí, cara, né? É como aquele filho que não ajuda em casa e ajuda a capinar o quintal do vizinho. É como aquela mulher que não lava a louça de casa e lava a louça da casa do amigo, da amiga, entende? Aí tu fica assim, pô, é um negócio surreal, é absurdo, né, um negócio desse. Mas fora isso, né, o comentário da Josiane, o que a gente falou aqui, e de lá de São Gonçalo, Rocha é São Gonçalo, né? Então, o Alcântara. Rocha nem aqui, não, Rocha é aqui. Rocha. Não, Rocha mesmo. Rocha. Não, em São João é Coelho da Rocha. Coelho da Não, Rocha. mas tem Rocha no Rio. Então, tem Rocha Sobrinho também. Tem Rocha. Então, mas aqui é Rocha mesmo. Só, tem Rocha Miranda, mas é só Rocha, entende?